Imagine um lugar no universo onde a gravidade é tão intensa que absolutamente nada consegue escapar. Nem planetas, nem estrelas, nem mesmo a própria Lua. Um lugar onde o tempo parece desacelerar, onde o espaço se curva de maneiras quase impossíveis e onde as leis da física que conhecemos começam a falhar. Esses lugares existem de verdade. Eles são chamados de buracos negros. Durante grande parte da história da ciência, os buracos negros foram considerados apenas uma curiosidade matemática. Uma consequência estranha das equações da gravidade que talvez nunca existisse de fato na natureza. Mas ao longo das últimas décadas, novas observações do universo revelaram algo impressionante. Buracos negros não apenas existem. Eles parecem estar espalhados por todo o cosmos. Hoje os cientistas acreditam que podem existir milhões ou até bilhões de buracos negros apenas na nossa galáxia. E no centro da maioria das galáxias conhecidas existe algo ainda mais impressionante: um buraco negro supermassivo. Esses gigantes cósmicos podem ter massas equivalentes a milhões ou até bilhões de sóis. O da nossa galáxia, a Via Láctea, possui cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Mesmo sendo tão gigantescos, os buracos negros são invisíveis. Isso acontece porque eles não emitem luz. Na verdade, sua gravidade é tão poderosa que até a luz fica presa. Então, como sabemos que eles existem? A resposta está nos efeitos que eles provocam no espaço ao redor. Estrelas podem ser vistas orbitando um ponto aparentemente vazio do espaço. Gás e poeira cósmica podem formar discos brilhantes enquanto são puxados pela gravidade extrema. E às vezes, quando matéria cai em direção a um buraco negro, enormes quantidades de energia são liberadas, criando alguns dos fenômenos mais luminosos de todo o universo. Mesmo assim, os buracos negros continuam sendo um dos maiores mistérios da ciência moderna. Eles são lugares onde nossas teorias físicas são levadas ao limite. Lugares onde espaço e tempo se comportam de maneiras completamente diferentes do que experimentamos aqui na Terra. E talvez o mais intrigante de tudo seja que ainda não sabemos exatamente o que acontece dentro deles. O que existe além do horizonte de eventos? O que acontece com a matéria que cai em um buraco negro? Ela é destruída para sempre? Ou pode existir algum tipo de estrutura desconhecida escondida no interior desses objetos cósmicos? Responder essas perguntas pode nos ajudar a entender, não apenas os buracos negros, mas também as leis fundamentais que governam todo o universo. Para descobrir como esses objetos extremos se formam, precisamos voltar ao início de tudo. Precisamos olhar para as estrelas. Porque a história de um buraco negro começa, quase sempre, com a morte de uma estrela gigantesca. Para entender como nasce um buraco negro, primeiro precisamos compreender como vivem e morrem as estrelas. As estrelas são gigantescas esferas de gás extremamente quente, compostas principalmente de hidrogênio e hélio. No interior dessas estruturas colossais, ocorre um processo chamado fusão nuclear. Durante essa reação, átomos de hidrogênio se fundem formando hélio e liberando enormes quantidades de energia. Essa energia é responsável pelo brilho das estrelas e também por manter um delicado equilíbrio dentro delas. De um lado está a gravidade, tentando puxar toda a matéria da estrela para o centro. Do outro lado está a pressão gerada pela fusão nuclear, empurrando o material para fora. Enquanto esse equilíbrio existe, a estrela permanece estável. Algumas estrelas podem viver bilhões de anos dessa maneira. O nosso Sol, por exemplo, tem cerca de 4,6 bilhões de anos e ainda possui combustível suficiente para continuar brilhando por outros bilhões de anos. Mas para estrelas muito maiores, a história é bem diferente. Quanto maior a estrela, mais rápido ela consome seu combustível nuclear. Algumas das estrelas mais massivas do universo podem viver apenas alguns milhões de anos antes que seu combustível comece a se esgotar. Quando isso acontece, a pressão que sustentava a estrela diminui. E então a gravidade começa a vencer.
O núcleo da estrela colapsa rapidamente, sendo esmagado por forças gigantescas. Esse colapso acontece em questão de segundos e libera uma quantidade colossal de energia. O resultado é uma explosão chamada supernova. As supernovas são alguns dos eventos mais poderosos do universo. Durante esse processo, a estrela pode liberar mais energia em poucos dias do que o Sol produzirá durante toda a sua existência. Mas o que acontece depois da explosão depende da massa do núcleo que permanece. Se a estrela não for extremamente massiva, o colapso pode formar uma estrela de nêutrons, um objeto incrivelmente denso, mas ainda estável. Porém, se o núcleo for grande o suficiente, a história toma um rumo muito mais extremo. A gravidade continua comprimindo matéria cada vez mais. Os átomos deixam de existir. Os núcleos atômicos são esmagados. E eventualmente toda aquela massa se comprime em um ponto incrivelmente pequeno. É nesse momento que nasce um buraco negro. Um objeto onde a gravidade se torna tão poderosa que nenhuma força conhecida pode impedir o colapso. Mas ainda existe uma parte crucial dessa estrutura que define completamente o comportamento desses objetos cósmicos. Uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. Ao redor de todo buraco negro existe uma região conhecida como horizonte de eventos. Essa é provavelmente uma das fronteiras mais fascinantes de todo o universo. O horizonte de eventos marca o ponto onde a gravidade se torna tão intensa que nada consegue escapar. Nem partículas, nem radiação e nem mesmo a luz. Isso acontece porque a velocidade necessária para escapar da gravidade de um buraco negro ultrapassa a velocidade da luz. Como nada no universo pode viajar mais rápido que a luz, qualquer objeto que ultrapasse essa fronteira está condenado a permanecer dentro do buraco negro para sempre. Por isso os cientistas chamam essa região de ponto sem retorno. Mas o que torna essa fronteira ainda mais intrigante é a forma como ela afeta o tempo. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, a gravidade pode distorcer o espaço e o tempo. Quanto mais forte for o campo gravitacional, mais devagar o tempo passa. Perto de um buraco negro, essa diferença pode se tornar extrema. Para um observador distante, alguém que estivesse caindo em direção ao horizonte de eventos pareceria se mover cada vez mais lentamente. À medida que essa pessoa se aproximasse da fronteira, seu movimento pareceria desacelerar gradualmente. Eventualmente, ela pareceria quase parar completamente. Do ponto de vista do observador externo, pareceria que a pessoa ficou congelada no tempo exatamente no limite do buraco negro. Mas para a pessoa que está caindo, a experiência seria completamente diferente. Ela não perceberia nenhuma mudança dramática naquele momento específico. Continuaria avançando normalmente, até atravessar o horizonte de eventos. E depois disso, não existiria mais nenhuma possibilidade de retorno ao universo que conhecemos. Mas atravessar essa fronteira não significa que o perigo terminou. Na verdade, para qualquer objeto que caia em um buraco negro, o pior ainda está por vir. Porque a gravidade ali pode produzir um efeito extremamente estranho e violento. Um fenômeno que os cientistas chamam de espaguetificação. Se alguém pudesse se aproximar demais de um buraco negro, enfrentaria um dos fenômenos mais estranhos previstos pela física moderna. Esse fenômeno recebeu um nome curioso: espaguetificação. Apesar do nome parecer até engraçado, o processo é extremamente violento. Tudo acontece por causa de algo chamado forças de maré gravitacionais. Em regiões do espaço onde a gravidade é relativamente uniforme, como aqui na Terra, essas forças são praticamente imperceptíveis. Mas perto de um buraco negro, a situação muda completamente. A gravidade pode variar drasticamente em distâncias muito pequenas. Imagine uma pessoa caindo em direção a um buraco negro, com os pés apontando primeiro. Os pés estariam ligeiramente mais próximos do centro do buraco negro do que a cabeça. Isso significa que os pés seriam puxados com uma força gravitacional maior do que a cabeça.
Essa diferença de força começa a esticar o corpo. Quanto mais perto do buraco negro, maior essa diferença. O resultado é um alongamento extremo. O corpo seria esticado cada vez mais na direção do buraco negro, enquanto ao mesmo tempo seria comprimido lateralmente. Eventualmente, qualquer objeto seria transformado em uma longa e fina corrente de matéria, como se estivesse sendo puxado para formar um fio cósmico. Esse processo é tão intenso que nenhum material conhecido poderia resistir. Planetas inteiros podem ser destruídos dessa forma quando se aproximam demais de um buraco negro. Estrelas também podem sofrer esse destino. Quando uma estrela passa muito perto de um buraco negro supermassivo, ela pode ser literalmente despedaçada. Parte da matéria da estrela é lançada para o espaço, enquanto outra parte é puxada violentamente para dentro do buraco negro. Esses eventos são chamados de eventos de ruptura de maré, e eles podem liberar enormes quantidades de energia detectáveis por telescópios em toda a galáxia. Mas mesmo depois de toda essa destruição, ainda existe uma pergunta muito maior. O que acontece com toda a matéria que realmente entra no buraco negro? Para responder isso, precisamos falar sobre o ponto mais misterioso desses objetos: a singularidade. No coração de todo buraco negro, existe algo que desafia completamente nossa compreensão da física. Esse ponto é chamado de singularidade. De acordo com as equações da relatividade geral, toda a massa do buraco negro estaria comprimida em um ponto infinitamente pequeno. Isso significaria que a densidade, nesse ponto, seria infinita. E a curvatura do espaço-tempo também se tornaria infinita. Em outras palavras, as leis da física que conhecemos simplesmente deixam de funcionar. Mas isso cria um enorme problema para os cientistas. Quando uma teoria prevê infinitos físicos, geralmente significa que ela está incompleta. A relatividade geral descreve perfeitamente o comportamento da gravidade em escalas gigantescas. Mas ela não consegue explicar o que acontece em escalas extremamente pequenas. Para entender verdadeiramente o interior de um buraco negro, os cientistas acreditam que precisamos de uma nova teoria que combine duas das maiores ideias da física moderna: a relatividade geral e a mecânica quântica. Essa teoria ainda não foi descoberta, mas existem várias hipóteses fascinantes sobre o que pode existir dentro de um buraco negro. Alguns cientistas sugerem que a singularidade pode não ser realmente um ponto infinitamente pequeno. Outros acreditam que pode existir algum tipo de estrutura quântica extremamente densa. Também existem teorias que sugerem que buracos negros podem estar conectados a outras regiões do universo, ou talvez até a outros universos. Essas ideias envolvem estruturas teóricas conhecidas como pontes de Einstein-Rosen, mais popularmente chamadas de buracos de minhoca. Se essas estruturas realmente existirem, elas poderiam teoricamente conectar dois pontos distantes do espaço-tempo. Mas até agora, não existe nenhuma evidência observacional de que buracos de minhoca existam de verdade. Mesmo assim, os buracos negros continuam sendo laboratórios naturais incríveis para testar os limites da física. E recentemente, os cientistas conseguiram algo que parecia impossível durante décadas. Eles conseguiram capturar a primeira imagem de um buraco negro. Durante muito tempo, os buracos negros foram considerados objetos invisíveis. Sabíamos que eles existiam apenas através dos efeitos que provocavam em estrelas e gases ao redor. Mas em 2019, algo histórico aconteceu. Uma colaboração internacional de cientistas conseguiu produzir a primeira imagem direta da sombra de um buraco negro. Essa conquista foi realizada por um projeto chamado Event Horizon Telescope. Esse projeto não é apenas um telescópio comum. Na verdade, ele conecta radiotelescópios espalhados por diferentes partes do planeta. Quando todos esses instrumentos trabalham juntos, eles funcionam como um telescópio virtual do tamanho da Terra. Isso permite observar detalhes extremamente pequenos no universo distante.
O alvo dessa observação foi um gigantesco buraco negro localizado no centro de uma galáxia chamada Messier 87. Esse buraco negro possui uma massa estimada em cerca de 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. A imagem revelou uma estrutura impressionante. Um anel brilhante de gás extremamente quente girando ao redor de uma região central completamente escura. Essa região escura corresponde à sombra projetada pelo horizonte de eventos do buraco negro. A imagem rapidamente se tornou um dos maiores marcos da história da astronomia. E alguns anos depois, outra imagem ainda mais especial foi divulgada. Os cientistas conseguiram observar o buraco negro localizado no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Esse objeto é conhecido como Sagitário asterisco. Ele possui cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Mesmo sendo muito menor do que o buraco negro de M87, ele está muito mais perto de nós. Apenas cerca de 26 mil anos-luz de distância. Essas imagens não apenas confirmaram previsões feitas pela teoria da relatividade. Elas também abriram uma nova era na exploração dos objetos mais extremos do universo. Mas mesmo com essas descobertas incríveis, ainda existem muitos mistérios sem resposta. Porque buracos negros podem não ser apenas os monstros gravitacionais que imaginamos. Eles também podem desempenhar um papel fundamental na própria evolução das galáxias. Quando os primeiros buracos negros foram previstos pelos cientistas, acreditava-se que eles surgiam apenas a partir da morte de estrelas massivas. Esses buracos negros estelares possuem algumas vezes a massa do nosso Sol. Mas ao observar o universo em larga escala, os astrônomos perceberam algo surpreendente. No centro da maioria das galáxias parece existir um tipo completamente diferente de buraco negro. Um buraco negro supermassivo. Esses gigantes podem ter milhões, ou até bilhões, de vezes a massa do Sol. O buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, é um exemplo disso. Esse objeto é conhecido como Sagitário asterisco. Ele possui aproximadamente 4 milhões de massa solar e exerce uma enorme influência gravitacional sobre as estrelas próximas. Astrônomos conseguiram observar estrelas orbitando rapidamente ao redor desse ponto invisível no centro da galáxia. Essas órbitas revelam a presença de uma massa gigantesca concentrada em uma região extremamente pequena. Mas a existência desses gigantes levanta uma pergunta intrigante. Como eles ficaram tão grandes? Algumas teorias sugerem que eles cresceram lentamente ao longo de bilhões de anos, engolindo estrelas, gás e até outros buracos negros menores. Outras teorias propõem que eles podem ter surgido muito cedo na história do universo, quando as primeiras galáxias estavam se formando. Talvez enormes nuvens de gás tenham colapsado diretamente, criando buracos negros gigantes desde o início. Ainda hoje, essa questão continua sendo um dos grandes mistérios da astrofísica. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que buracos negros eram apenas objetos isolados no espaço. Mas pesquisas recentes mostram que eles podem ter um papel fundamental na evolução das galáxias. Buracos negros supermassivos podem influenciar regiões gigantescas ao seu redor. Quando grandes quantidades de gás caem em direção a esses buracos negros, formam-se discos de matéria extremamente quente girando ao redor deles. Esses discos liberam quantidades colossais de energia. Em alguns casos, essa energia pode produzir jatos de partículas que viajam a velocidades próximas à da luz. Esses jatos podem se estender por milhares ou até milhões de anos-luz. Um exemplo impressionante disso pode ser observado na galáxia Messier 87, onde um gigantesco jato de matéria é lançado para fora do buraco negro central. Esses jatos podem aquecer o gás ao redor da galáxia e até impedir a formação de novas estrelas. Em outras palavras, o buraco negro central pode ajudar a regular o crescimento de toda a galáxia. Isso significa que, apesar de serem objetos extremamente pequenos em comparação com o tamanho das galáxias,
Buracos negros podem ter um impacto gigantesco na estrutura do universo. Mas mesmo com todos esses avanços, ainda existe um problema profundo na física relacionado aos buracos negros. Um problema conhecido como o paradoxo da informação. De acordo com a mecânica quântica, existe uma regra fundamental no universo. A informação nunca pode ser completamente destruída. Isso significa que o estado físico de qualquer sistema deve, em princípio, poder ser reconstruído se tivermos informações suficientes. Mas buracos negros parecem violar essa regra. Quando matéria cai em um buraco negro, toda a informação sobre aquela matéria parece desaparecer para sempre. Isso criou um enorme dilema para os físicos. Se a informação realmente for destruída, isso significaria que uma das leis fundamentais da física está errada. Durante décadas, esse problema intrigou alguns dos maiores cientistas do mundo. Um dos mais famosos foi Stephen Hawking. Na década de 1970, Hawking descobriu algo surpreendente. Buracos negros não são completamente negros. Eles podem emitir uma forma extremamente fraca de radiação. Esse fenômeno ficou conhecido como radiação de Hawking. De acordo com essa teoria, buracos negros podem lentamente perder massa ao longo do tempo. Eventualmente, após trilhões de anos, eles poderiam até evaporar completamente. Mas isso levanta outra pergunta ainda mais intrigante. Se um buraco negro evaporar, o que acontece com toda a informação que caiu dentro dele? Esse problema ainda não foi completamente resolvido. Algumas teorias sugerem que a informação pode estar codificada na própria superfície do horizonte de eventos. Outras propõem ideias ainda mais radicais envolvendo holografia quântica. Independentemente da resposta final, os buracos negros continuam sendo um dos maiores laboratórios naturais para explorar as leis fundamentais do universo. Embora os buracos negros pareçam eternos, eles também podem ter um destino final. Se a teoria da radiação de Hawking estiver correta, todos os buracos negros do universo estão lentamente perdendo energia. Esse processo é extremamente lento. Um buraco negro com a massa do Sol levaria cerca de 10 anos para evaporar completamente. Buracos negros supermassivos levariam ainda mais tempo. Algo como 10 sobrescrito 1 anos ou mais. Isso é muito mais tempo do que a idade atual do universo. Mas em uma escala cósmica, nada dura para sempre. Eventualmente, bilhões de trilhões de anos no futuro, os últimos buracos negros podem desaparecer. Quando isso acontecer, o universo poderá entrar em uma fase extremamente fria e escura. Um cosmos onde quase toda a energia já foi dissipada. Mas até lá, os buracos negros continuarão sendo alguns dos objetos mais fascinantes que já descobrimos. Eles desafiam nossa compreensão da física. Testam os limites da relatividade e da mecânica quântica. E talvez escondam respostas para algumas das perguntas mais profundas que a humanidade já fez. O que é o espaço? O que é o tempo? E quais são as leis fundamentais que governam o universo? Cada nova observação, cada novo telescópio e cada nova teoria nos aproxima um pouco mais dessas respostas. Mas uma coisa é certa: os buracos negros continuarão sendo um dos maiores mistérios do cosmos por muito tempo.